Um plano para derrubar o governo brasileiro foi descoberto, com alvos mapeados, com instruções técnicas trocadas internamente, com ideologia documentada pelos próprios investigadores. Isso aconteceu aqui, no Brasil, agora. E ao mesmo tempo em que essa ameaça vinha sendo desmontada por dentro, a pressão de fora escalava. Um parlamentar do partido de Trump publicou uma imagem com o rosto de Lula no lugar do presidente da Venezuela. O mesmo Maduro, que, segundo relatos amplamente divulgados, foi retirado do poder numa operação que analistas descrevem como sequestro político de Estado executado por agentes americanos. A mensagem não precisava de legenda. 2 vetores, 2 frontes, um mesmo alvo. Só que desta vez, Lula não ficou parado. E o movimento que ele acionou mudou completamente o peso do Brasil nesse jogo. Porque quando a China entra, o tabuleiro inteiro muda de figura. Eu vou te contar tudo isso agora, com os fatos, com as conexões reais entre esses acontecimentos e com o que essa semana pode significar para o Brasil daqui para frente. Porque essa não é uma crise comum. E, sinceramente, esse é o momento em que mais coisas importantes estão se movendo ao mesmo tempo do que eu me lembro de ter visto em muito tempo. Mas, antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Aproveita e me fala nos comentários. De onde você está assistindo agora? Que horas são aí na sua região? Porque essa análise está chegando em pontos muito diferentes do Brasil, e eu gosto de saber até onde a informação está chegando de verdade. Agora, feito isso, então vamos continuar. O que foi descoberto não é pequeno. Grupos organizados com perfil de radicalização extrema foram identificados, monitorados e investigados por órgãos de segurança brasileiros. O trabalho de inteligência cibernética produziu relatórios detalhados sobre esses grupos, descrevendo o planejamento de ações violentas contra prédios públicos, disseminação de material de ódio, instruções técnicas trocadas internamente e um grau de organização que vai muito além do que circula nas manchetes. O alvo principal era o coração institucional do país. Não foi uma ameaça vaga. Havia mapeamento de estruturas físicas. Havia discussão sobre custos e quantidade de materiais. Havia uma lógica de escalonamento. Primeiro, os membros mais radicalizados eram identificados dentro dos grupos maiores. Depois, eram movidos para núcleos menores e mais fechados, onde o conteúdo ficava mais grave e as instruções mais concretas. O relatório produzido pelos investigadores foi direto. Elevado grau de periculosidade, planejamento real de ações violentas, disseminação de ideologia de ódio e incentivo à violência. Não foi classificado como brincadeira, não foi tratado como exagero. Foi tratado como o que era, uma ameaça séria, com estrutura real e intenção documentada. Mandados foram cumpridos, materiais foram apreendidos, investigados em múltiplos estados foram identificados. E aqui vem o ponto que o público tem todo o direito de cobrar. O que aconteceu depois? Os investigados respondem por associação criminosa, apologia e distribuição de material nazista e incitação ao crime. Mas prisão preventiva não foi decretada para todos. Parte dos envolvidos segue solta enquanto as apurações avançam. E isso importa, porque grupo com esse nível de organização, identificado mas não preso, não é grupo neutralizado. É grupo avisado. Pensa nisso por um segundo. Agora presta atenção no ponto que quase ninguém está conectando direito. Esse tipo de estrutura, grupos que se radicalizam em camadas, que usam plataformas digitais para recrutar, que separam os membros dispostos a agir dos que apenas consomem o conteúdo, não nasce do nada. Ela é construída ao longo de um processo. E o que as investigações revelam é que esse processo estava avançado. Não era o começo, era um estágio já desenvolvido de organização. O que isso significa na prática? Significa que o problema não foi resolvido com os mandados cumpridos. Significa que existem camadas ainda sendo mapeadas.
e significa que o Brasil está lidando com algo que tem raízes mais profundas do que um grupo de fanáticos trocando mensagens na internet. Só um segundo antes de continuar. Cada vez que esse assunto aparece, metade das pessoas na conversa não tem os fatos e acaba perdendo o debate mesmo tendo razão. Se você não quer ser essa pessoa, olha o que eu deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos continuar. E é aqui que a situação fica ainda mais grave. Porque enquanto as investigações internas avançavam, o ambiente externo estava esquentando numa velocidade diferente. Um parlamentar ligado ao Partido Republicano dos Estados Unidos, o partido de Trump, publicou nas redes sociais uma imagem manipulada. A montagem era direta. O rosto de Lula no lugar do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, numa foto que virou símbolo do sequestro executado por agentes americanos em solo venezuelano. A mensagem não precisava de legenda. Era uma provocação aberta, publicada por alguém com acesso ao círculo político de Trump, num momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos já estavam sob tensão crescente. Não foi um perfil anônimo. Foi um parlamentar eleito, do partido no poder nos Estados Unidos. E o contexto em que essa publicação apareceu não pode ser ignorado. A Venezuela acabou de servir como prova de conceito de uma operação que muitos analistas descrevem como sequestro político de Estado. Maduro foi retirado do poder por uma ação que combinou pressão econômica, isolamento diplomático, uso de grupos internos como pretexto e, no momento final, ação direta de forças especiais americanas infiltradas no país. O passo a passo foi documentado, publicado e discutido abertamente em veículos americanos. E o que o parlamentar republicano fez foi colocar o rosto de Lula nessa mesma foto. Mas tem um detalhe que precisa ser dito com clareza. Essa provocação não surgiu no vácuo. Ela surgiu num ambiente em que Flávio Bolsonaro e aliados do bolsonarismo brasileiro mantêm canais ativos de comunicação com o campo trumpista americano. Não é especulação. É o que o histórico de encontros, publicações e articulações públicas mostram. O bolsonarismo doméstico e a pressão externa de Trump não são dois movimentos paralelos que coincidiram na mesma semana. Eles operam como faces do mesmo projeto, cada um fazendo a sua parte. Um pressiona por dentro, o outro sinaliza por fora. Quando você olha para essa movimentação junto com o que foi descoberto internamente no Brasil, a leitura muda. Não são dois fatos separados. São dois vetores apontando para o mesmo ponto. Uma pressão que vem de fora, crescente, coordenada e com histórico recente de execução real. E uma pressão que tenta se organizar por dentro, radicalizada, estruturada em camadas e com alvos definidos. O problema é que esses dois vetores não precisam estar formalmente conectados para produzirem o mesmo efeito. Basta que os dois avancem ao mesmo tempo. E foi exatamente o que aconteceu nessa semana. Lula foi avisado, reagiu. E o que essa reação desencadeou é mais grave do que parece à primeira vista. Agora pensa no que isso significa para o Brasil real. Para quem não está acompanhando os bastidores. Para quem acorda de manhã, paga suas contas e tenta entender por que o país parece estar sempre numa crise nova. O primeiro impacto é na estabilidade política. Um país que está sob dupla pressão, interna e externa ao mesmo tempo, não consegue concentrar energia em mais nada. Reformas param. Negociações econômicas ficam mais difíceis. O ambiente de investimento fica instável, porque nenhum investidor, nenhuma empresa grande, nenhum parceiro comercial quer apostar num país onde a disputa de poder ainda não foi resolvida. O segundo impacto é eleitoral. E esse é o que afeta diretamente cada um que vai votar em 2026. Quando o ambiente político fica carregado de tensão, de ameaças e de crise de segurança, o debate público se contamina. Em vez de discutir propostas, gestão, projetos concretos, a conversa fica travada na sobrevivência institucional. E quem mais perde com isso é o cidadão comum,
que precisava de uma eleição com debate de qualidade e vai ter uma eleição de emergência. O terceiro impacto é na soberania, e esse é o mais profundo. Quando um parlamentar estrangeiro publica uma montagem sugerindo que o presidente do Brasil pode ser o próximo alvo de uma operação como a da Venezuela, isso não é só provocação. É sinalização. É comunicação direta com setores internos que já estão atentos. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: quem dentro das estruturas de segurança brasileiras está ouvindo essa sinalização com simpatia? Essa não é uma pergunta retórica. É uma pergunta real. E o histórico responde com um dado que não pode ser minimizado. 5 meses após o início do mandato atual, dezenas de pessoas responsáveis pela segurança do próprio presidente foram identificadas como simpatizantes do movimento que tentou impedir sua posse. Pessoas que faziam a manutenção do avião presidencial. Pessoas que controlavam o acesso às instalações do governo. Pessoas que deveriam ser o último escudo e eram, na prática, uma porta entreaberta. Isso foi corrigido? Em parte. Houve demissões, houve substituições, houve uma tentativa de saneamento. Mas o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que coordena a proteção do presidente, é uma estrutura grande, com muitas camadas, e nenhuma varredura é completa da noite para o dia. O que os analistas de segurança sabem e o público precisa entender é que o risco de traição interna não desapareceu com as primeiras demissões. Ele foi reduzido, não eliminado. E num momento em que a pressão externa sinaliza abertamente o Brasil como o próximo alvo, a pergunta sobre quem está do lado de quem dentro das Forças Armadas e do aparato de segurança não é paranoia. É a pergunta mais importante que existe agora. Se essa análise está ajudando você a entender o que realmente está em jogo, deixa o like e se inscreve. Aliás, se o que você acabou de ouvir te deixou com vontade de ter tudo isso documentado de uma vez, eu deixei algo especial na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena conferir. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque é aqui que tudo muda de nível. A China entrou no jogo, e quando eu digo entrou no jogo, não estou falando de uma nota diplomática genérica, nem de uma reunião protocolar de rotina. Estou falando de um movimento estratégico concreto, que aconteceu exatamente neste momento de pressão máxima sobre o Brasil, e que reposiciona completamente o peso do país no tabuleiro geopolítico. O que o público em geral ainda não conectou é o seguinte: a aproximação brasileira com potências do BRICS, Rússia no campo naval e nuclear, China agora entrando com peso estratégico próprio, não é uma série de movimentos diplomáticos separados. É uma arquitetura. Cada peça foi colocada num momento específico. E quando você olha para o conjunto, o que aparece é um Brasil que está construindo ativamente um sistema de sustentação estratégica que não depende da aprovação de Washington. Pensa no significado disso num momento como esse. Um parlamentar americano publica uma provocação ligando Lula à Venezuela. A pressão externa cresce. Os grupos internos extremistas são desmascarados. E nesse exato momento, o Brasil anuncia um movimento de aproximação com a segunda maior economia do mundo. Isso não é coincidência de agenda. É resposta calculada. A China não entra num relacionamento estratégico com qualquer país por impulso. Ela observa. Ela avalia a estabilidade, a posição geopolítica, o potencial econômico e o alinhamento de longo prazo. Quando ela decide se mover com peso, é porque o cálculo foi feito. E o cálculo, neste momento, aponta que o Brasil, sob Lula, representa um parceiro que vale o investimento político. O que muda com isso na prática? Agora, não daqui a 10 anos, muda o custo político de qualquer tentativa de desestabilização externa no curto prazo. Um país com laços estratégicos ativos com a China não pode ser isolado diplomaticamente da noite para o dia. Essa é exatamente a primeira etapa do padrão que foi usado na Venezuela. Isolamento primeiro, pressão depois, ação no momento de maior fragilidade.
Com a China no jogo, essa sequência fica muito mais cara de executar. A relação comercial bilateral entre Brasil e China movimenta centenas de bilhões em ativos por ano, e qualquer movimento agressivo contra o Brasil respinga diretamente nessa cadeia. Washington sabe disso. E esse número não é ignorado por nenhum governo que ainda dependa do comércio global para funcionar. Então, o que a entrada dessa economia bilionária representa concretamente para a segurança do Brasil agora? Representa que o Brasil deixou de ser um alvo fácil, não invulnerável. Nenhum país é, mas um alvo com custo geopolítico real, alto demais para ser ignorado. E é isso que muda completamente o rumo dessa história. Porque a pergunta agora não é mais se o Brasil tem aliados. A pergunta é se o Brasil vai conseguir sustentar essa posição até outubro de 2026. A partir daqui, dois caminhos estão abertos, e eles levam a lugares muito diferentes. Se o Brasil sustentar a posição, as investigações sobre os grupos extremistas chegam a responsabilizações concretas, com prisões reais, não apenas mandados cumpridos. A varredura nas estruturas de segurança avança de verdade, com o GSI passando por uma revisão que vai além das primeiras demissões. A aproximação com China e BRICS se consolida como arquitetura estratégica de longo prazo, e não como gesto diplomático de ocasião. E Lula chega a outubro de 2026 como presidente de um país que respondeu às ameaças com firmeza, não com recuo. Neste caminho, a eleição acontece com a democracia de pé. A disputa é dura, os desafios continuam enormes, mas o processo segue dentro das regras. E o Brasil sai desta crise numa posição internacional mais sólida do que entrou. Se a pressão vencer antes, as investigações perdem força por dentro, bloqueadas por resistências dentro das próprias estruturas que deveriam investigar. Os grupos desmascarados agora são apenas a camada visível de uma organização que continua ativa e reorganizada. A pressão externa não diminui, escala conforme as eleições se aproximam, usando exatamente o manual que foi testado na Venezuela. E o ambiente político fica tão carregado de crise que o debate eleitoral real nunca acontece de verdade. Neste caminho, o Brasil chega a outubro de 2026 exausto. A eleição acontece, mas sob uma sombra que nenhum resultado resolve com facilidade. E a pergunta sobre quem estava do lado de quem nas estruturas de segurança pode levar anos para ser respondida, se for respondida. A diferença entre esses dois caminhos não vai ser decidida nos próximos meses. Está sendo decidida agora, nas investigações que avançam ou travam, nas alianças que se consolidam ou enfraquecem, e nas decisões que estão sendo tomadas nos bastidores enquanto todo mundo ainda está olhando para a superfície. Essa história não acabou. O que você viu nessa semana foi o momento em que várias linhas de pressão, que vinham crescendo separadas, convergiram ao mesmo tempo. O atentado desmascarado, a provocação americana, a reação de Lula e a entrada da China como peça que ninguém tinha colocado no cálculo público ainda. O que eu percebo aqui é que estamos num ponto de inflexão real. Não é dramatização. É o que os fatos mostram quando você os coloca lado a lado e olha para o conjunto, não para os pedaços separados. E a pergunta que fica é simples, mas pesada. O Brasil vai conseguir sustentar essa resposta até o fim? Ou a pressão, por dentro e por fora, vai ser grande demais antes das eleições? Essa análise só existe porque você está aqui. Esse canal não depende de partido, não depende de corporação, não depende de patrocinador que dite o que pode ou não pode ser dito. Ele depende do engajamento de quem acredita que análise séria faz diferença. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história estão chegando rápido e você vai querer estar por dentro quando eles chegarem. E me fala aqui nos comentários,
Na sua opinião, o Brasil consegue sustentar essa posição até outubro de 2026? Ou a pressão interna e externa vai ser grande demais antes das eleições? Eu leio os comentários, sempre. De norte a sul, o Brasil inteiro está acompanhando isso. E a sua leitura sobre o que está em jogo importa muito nessa conversa. Tem um vídeo aqui que vai te ajudar a entender as camadas mais profundas desse movimento geopolítico. Não deixa de assistir, porque o que você vai encontrar lá conecta direto com o que acabamos de analisar aqui. E se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora, imagina ter acesso a tudo isso de forma organizada, com fontes, com provas, para usar quando precisar. Eu preparei exatamente isso e deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado como presente. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso.